quando a idade chega, o verdadeiro desafio não está em escolher as melhores ações, mas em preservar algo muito mais valioso, a lucidez. Pode parecer um conselho filosófico, mas depois de quase um século de vida, aprendi que a maioria das pessoas não perde tudo na velhice por causa de investimentos ruins. Elas perdem porque deixam escapar o que há de mais precioso, a capacidade de julgar com clareza. Você pode achar que os maiores riscos da terceira idade são a inflação, o colapso do mercado ou a aposentadoria insuficiente. Mas o perigo real é outro. É quando, na hora de ser cauteloso, você se torna impulsivo. Quando deveria manter a calma, a ansiedade toma conta. Quando deveria parar, você insiste em provar que ainda é capaz. Já vi isso acontecer inúmeras vezes. Pessoas brilhantes, que na juventude tomavam decisões sensatas e construíram fortunas sólidas, aos 60, 70 anos, transformam-se em versões irreconhecíveis de si mesmas. Elas caem nas armadilhas de consultores interesseiros, perseguem produtos financeiros complexos que não entendem ou se deixam levar pela vaidade, querendo mostrar que ainda estão por dentro das tendências. O resultado? Uma vida inteira de esforço destruída em poucos anos. Não é azar, é inevitável. Porque esqueceram uma verdade simples: na velhice, o ativo mais valioso não é o dinheiro, mas a razão. Vi mais falências do que casamentos ao longo da vida. E o que mais me entristece não são os jovens que quebram, eles ainda têm tempo para se recuperar. O que dói são aqueles que, depois de décadas de trabalho, arriscam tudo no último ato da vida. Lembro-me de um professor universitário, que antes de se aposentar vivia com conforto, casa própria, carro, uma rotina estável. Depois de se aposentar, porém, sentiu que sua vida havia se tornado monótona demais. Queria movimento, emoção. Foi quando um especialista em investimentos lhe apresentou um projeto imobiliário de alto risco. O homem falava com tanta convicção, prometia retornos estratosféricos, que o professor não resistiu. Passei a vida inteira sendo cauteloso, pensou. Agora é hora de arriscar. 2 anos depois, o projeto faliu. Ele não só perdeu todas as economias, como ainda teve que vender a casa para cobrir dívidas. A última vez que o vi, estava na porta de um supermercado distribuindo panfletos. Usava um casaco surrado e seus olhos não tinham mais brilho. Só queria dar uma vida melhor para minha família, murmurou. Olhei para ele e senti um aperto no peito. Não era o dinheiro que ele havia perdido, era a lucidez. E sem ela, o dinheiro nunca mais voltaria. Essa história se repete com frequência. Alguns são enganados, outros são seduzidos pela ganância, outros ainda são dominados pelo medo de ficar para trás. Mas o resultado é sempre o mesmo. Na reta final da vida, perdem o que deveriam ter protegido acima de tudo, a cabeça fria. Quando jovem você ganha dinheiro com energia, na meia-idade com experiência. Mas na velhice só a razão pode mantê-lo de pé. E é justamente essa razão que se torna o investimento mais importante. Você já se perguntou por que pessoas inteligentes e racionais na juventude se tornam impulsivas na velhice? A resposta é simples, porque o medo se multiplica com a idade. Quando jovem você teme a pobreza e se esforça. Na meia-idade teme o fracasso e age com cautela. Mas na velhice, os medos se acumulam. Medo de não ter dinheiro suficiente, de ser esquecido, de que os filhos o vejam como um fracasso, de que os vizinhos vivam melhor, de que todo seu esforço tenha sido em vão. Esses medos corroem o julgamento. Conheci um ex-executivo de banco, um homem brilhante, que aos 65 anos se aposentou. No início, tudo ia bem. Ele tinha ações de empresas sólidas que pagavam dividendos regulares, nada espetacular, mas seguro. Até que um dia começou a acompanhar as notícias do mercado. Viu o índice subir e sentiu inveja. Ouviu falar de alguém que ganhou uma fortuna com ações de tecnologia e achou que era burro por não ter feito o mesmo. Resolveu vender tudo e investir em papéis que não entendia. O resultado? 1 ano depois, sua conta estava pela metade. Não só não ganhou nada, como perdeu o suficiente para sustentar o resto da vida. Perguntei por que havia feito aquilo. Tinha medo de perder a oportunidade e respondeu. Você não perdeu a oportunidade, eu disse. Você perdeu a razão. O maior perigo da velhice não está no mercado. Está dentro de você. Quanto mais medo de ficar para trás, mais chances tem de cometer erros. Quanto mais quer provar que ainda é capaz, mais vulnerável se torna a golpes e ilusões. Por isso, o verdadeiro investimento da terceira idade não é em ações, mas em manter a mente lúcida. Mas como investir em lucidez se ela não é um ativo negociável? A resposta está em algumas atitudes simples, que a maioria das pessoas ignora. Primeiro, fuja do ruído.
Na velhice, somos mais suscetíveis a sermos influenciados por barulhos desnecessários, notícias sensacionalistas, previsões de especialistas, conselhos de amigos, modismos nas redes sociais. O ruído tem uma característica: ele faz você acreditar que precisa agir imediatamente, ou perderá uma chance única. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, não fazer nada é a melhor decisão. Passei a vida recusando 99% das oportunidades que apareceram. Não por ser conservador, mas porque aprendi que a maioria delas são armadilhas. Quando se é velho, não há tempo para separar o joio do trigo. A melhor estratégia é desligar o volume. Pare de acompanhar notícias financeiras. Pare de ouvir previsões. Pare de comparar seus ganhos com os dos outros. Pergunte-se apenas uma coisa: o que você tem hoje é suficiente para viver com tranquilidade? Se for, não mexa. Se não for, não tente compensar com apostas arriscadas. Reduza seus desejos. Segundo, admita sua ignorância. O maior perigo na velhice é achar que sabe tudo. Já vi muitos aposentados lerem alguns artigos, assistirem a palestras e se acharem capazes de entender criptomoedas, ações de tecnologia ou investimentos complexos. Depois perdem tudo. Vivi quase um século e testemunhei inúmeros ciclos de mercado, mas nunca fingi que podia prever o futuro. Não entendo de tecnologia? Não invisto em ações de empresas do setor. Não entendo de criptoativos? Não compro Bitcoin. Admitir que não sabe não é vergonha. É sabedoria. Na velhice, você não precisa aprender coisas novas. Precisa se apegar ao que já domina. Se nunca mexeu com ações, não comece agora. Se não entende de imóveis, não invista em aluguéis. Você não precisa provar nada para ninguém. Só precisa garantir que não vai se arruinar. Terceiro, controle seus desejos. A vontade não desaparece com a idade, apenas muda de forma. Quando jovem você quer uma casa, um carro, status. Quando velho, pode querer não ficar para trás, impressionar os filhos, provar que ainda é relevante. Esses desejos o levam a tomar decisões irracionais. Conheci um senhor de 70 e poucos anos que vivia bem, até ver o filho lutando para comprar uma casa. Sentiu-se na obrigação de ajudar e usou todas as suas economias para dar a entrada. O resultado? O filho não conseguiu pagar as prestações, o banco tomou o imóvel, e o pai perdeu tudo. Não estou dizendo que não se deve ajudar os filhos. Estou dizendo que você não pode sacrificar sua razão para atender às expectativas alheias. Na velhice, a habilidade mais importante é aprender a dizer não. Não importa o que os outros pensam. Não importa se os filhos estão satisfeitos. O que importa é preservar sua paz interior. Investir em lucidez pode parecer entediante. Não vai deixá-lo rico da noite para o dia. Não vai impressionar seus amigos. Não vai dar aquela adrenalina de uma aposta arriscada. Mas vai lhe dar algo muito mais valioso: tranquilidade. A maior riqueza que conquistei não foi uma mansão ou um carro de luxo. Foi a capacidade de dormir em paz todas as noites. Você faz ideia do quão difícil isso é? Conheci muitos milionários que tinham contas recheadas, mas viviam em agonia, preocupados com o mercado, com a inflação, com os outros ganhando mais. Para eles o dinheiro não era liberdade, mas uma fonte de ansiedade. Eu também sou rico, mas nunca me preocupei. Porque o que tenho não é dinheiro. É lucidez. Ela me diz quando agir e quando ficar parado. Me faz manter a calma em crises e resistir à tentação em bolhas. Essa paz vale mais do que qualquer retorno financeiro. Na velhice, você não deve buscar mais dinheiro. Deve buscar menos arrependimentos. Talvez você esteja pensando: eu entendo tudo isso, mas como faço para manter a lucidez na prática? Aqui vão algumas sugestões concretas. Primeiro, simplifique sua vida. Na velhice, o melhor que você pode fazer é reduzir. Afaste-se das pessoas que o deixam ansioso. Pare de consumir notícias que só servem para aumentar sua preocupação. Diminua seus desejos. Você não precisa de uma casa maior, de um carro mais caro ou de mais viagens. Precisa de um canto tranquilo, de um bom livro e de um coração em paz. Vivo no mesmo lugar há décadas. Dirijo o mesmo carro há anos. Tomo o mesmo café da manhã todas as manhãs. E sou livre. Porque quando você deixa de perseguir modismos, não é afetado pelas oscilações do mercado. Não se angustia com os ganhos dos outros. Não perde o sono por causa dos números na tela. Segundo, estabeleça princípios e siga-os à risca. Na velhice, é fácil ser dominado pelas emoções. Hoje você lê uma notícia ruim e entra em pânico. Amanhã, ouve falar de uma ação que vai disparar e se empolga. Esse vai e vem emocional é o caminho mais rápido para a ruína. Por isso, crie regras e não as quebre.
As minhas são simples. Não peço dinheiro emprestado, não invisto no que não entendo, não persigo ganhos rápidos. Esses princípios me salvaram de inúmeras armadilhas. Você também precisa dos seus. Podem ser coisas básicas como, só invisto no que consigo explicar, não faço nada que me tire o sono, não sigo modismos. Depois, não importa o que aconteça no mercado ou o que os outros digam, mantenha-se firme. Terceiro, aprenda a gostar do tédio. O maior inimigo da velhice não é a solidão, mas a incapacidade de lidar com a monotonia. Muitos idosos buscam emoções fortes, perseguem tendências ou se envolvem em negócios arriscados não porque realmente queiram ganhar dinheiro, mas porque precisam se sentir vivos. Mas o tédio é uma bênção. Ele significa que você não precisa mais correr atrás do sustento. Não precisa provar nada para ninguém. Não precisa se preocupar com status. O tédio é a chance de desacelerar, de ler, de caminhar, de apreciar a vida como ela é. Os momentos mais felizes da minha vida foram os mais simples. Sentar à janela e observar o sol se mover. Ler um livro por horas a fio. Conversar sobre coisas sem importância com velhos amigos. Nada disso era produtivo. Nada disso gerava retorno financeiro. Mas me trazia paz. Na velhice, pare de buscar emoções. Busque tranquilidade. Ela é o verdadeiro luxo. Talvez você esteja pensando, tudo isso significa que os idosos não devem investir? Não. Não sou contra investimentos. Sou contra investimentos que roubam sua paz. Você pode, e deve, investir na velhice. Mas seus investimentos devem seguir uma regra. Não podem afetar sua lucidez. O que isso significa? Significa que mesmo que o investimento dê errado, você não deve entrar em pânico, não deve se arrepender, não deve perder o sono. Se um investimento o deixa ansioso, o faz brigar com a família ou obriga a acompanhar cotações o dia todo, não importa o retorno prometido, ele não vale a pena. Já vi muitos idosos colocarem todas as economias na bolsa e se transformarem em reféns do mercado. Quando sobe, ficam eufóricos. Quando cai, entram em desespero. Isso não é investir, é se torturar. Um investimento verdadeiramente racional é aquele que você pode esquecer depois de fazer. Não precisa verificar todos os dias. Não precisa se preocupar com as oscilações. Daqui a 10 anos, pode ter valorizado ou desvalorizado, mas não vai mudar sua vida. Por isso, gosto de ativos que geram renda passiva, ações com dividendos e imóveis para aluguel. Eles não são excitantes, mas me dão segurança. Na velhice, você não precisa de altos retornos. Precisa de investimentos que não roubem sua lucidez. Quando se fala em investir, a maioria pensa em dinheiro. Mas na velhice, o que você mais deve preservar não é o capital financeiro, mas o tempo e a saúde. Quanto tempo você ainda tem? 10, 20, 30 anos? Pouco importa. Não é muito. Por isso não pode desperdiçá-lo com ansiedade, inveja ou a obsessão por ganhar mais. Não pode sacrificar o tempo com a família, a leitura ou a reflexão só para acumular mais alguns zeros na conta. O maior arrependimento da minha vida não foi perder oportunidades de investimento. Foi ter passado alguns momentos tão ocupado que não tive tempo de aproveitar a vida. Na velhice, pare de correr, desacelere. Faça o que sempre quis fazer, mas nunca teve tempo. Leia, caminhe, converse com amigos, esteja com sua família. Esse tempo é o investimento mais valioso da sua terceira idade. Vivi quase um século e vi muitas pessoas passarem a vida inteira trabalhando, sacrificando a saúde para ganhar dinheiro. Depois, quando envelheciam, usavam toda a fortuna para tentar comprar saúde, e descobriam que era tarde demais. Nada dá mais retorno do que a saúde. Porque sem ela você não tem tempo, não tem liberdade, não tem prazer. Na velhice, invista em si mesmo. Caminhe todos os dias, coma com moderação, durma cedo, evite o estresse, não fume, não beba em excesso. Não deixe que as emoções destruam seu corpo. Sei que isso parece óbvio, mas são justamente essas coisas simples que fazem a diferença. E falando em velhice, não podemos ignorar a morte. A maioria das pessoas tem medo dela e foge do assunto. Se distraem com trabalho, consumo e entretenimento. Mas quem é lúcido não teme a morte. Não por coragem, mas por compreensão. Ela faz parte da vida. Hoje, aos 99 anos, sei que meu tempo é curto. Mas não sinto ansiedade. Porque vivi com lucidez. Não tenho arrependimentos. Não tenho dívidas emocionais. Fiz o que precisava ser feito. Deixei ir o que não me servia mais. Essa paz não se compra com dinheiro. Ela vem da razão. Na velhice, o mais importante é fazer as pazes com a morte. Pare de buscar a imortalidade. Pare de sonhar com a juventude eterna. Aceite que vai envelhecer. Aceite que vai partir. Aceite que tudo passa.
Quando fizer isso, vai perceber que cada dia que resta é um presente. Você não vai mais correr atrás de dinheiro. Não vai mais se importar com a opinião alheia. Não vai mais arriscar tudo para provar algo. Vai apenas aproveitar o momento. Viver com tranquilidade. Se pudesse escrever uma carta para mim mesmo na velhice, seria assim: querido eu, você já viveu o suficiente. Já viu o bastante. Agora pare. Não persiga mais oportunidades. Não tente provar nada. Não se compare aos outros. Você já venceu, não pelo que acumulou, mas pela lucidez que ainda tem. O mundo vai continuar louco. O mercado vai oscilar. As pessoas vão continuar competindo. Mas nada disso lhe diz respeito. Sua única missão agora é manter a clareza. Clareza para ver, para sentir, para envelhecer, para encarar a morte. Não deixe que ninguém, nem mesmo você, roube sua razão. Porque ela é a única riqueza que importa na velhice. Se conseguir fazer isso, não importa quanto dinheiro tenha. Você será rico. Porque a verdadeira riqueza não está em ter mais, mas em precisar de menos. Sei que este texto pode soar mais como uma reflexão sobre a vida do que como um conselho financeiro. Mas é exatamente isso. Investir não é só comprar ações, imóveis ou buscar altos retornos. Investir é fazer sua vida valer mais. E para quem está na terceira idade, o melhor investimento é preservar a lucidez. Ela o impede de ser manipulado por modismos. Ela o livra das armadilhas do medo. Ela mantém sua paz interior em um mundo caótico. Essa tranquilidade vale mais do que qualquer fortuna. Vi muitas pessoas ganharem muito dinheiro e viverem infelizes.